Olá, boa noite. Vamos começar hoje nosso aulão ao vivo, num horário diferente, no horário especial, hoje às 9 horas da noite. Pessoal, é o seguinte, eu avisei todo mundo pelo YouTube, né, que a nossa aula seria pelo YouTube. O problema é que o YouTube não está abrindo. Tô aqui hoje até muito chique com produção. Só que não estamos conseguindo acessar o ao vivo do YouTube, então por isso que eu também estou entrando ao vivo agora. Pessoal que está entrando, vai me dando um oi. Quem está participando do workshop, coloca aqui para mim que está participando. Fala, eu estou comprometido. Oi Maria, tudo bem? Pessoal, então, infelizmente o YouTube, por enquanto, a gente não está conseguindo entrar. Eu queria muito fazer pelo YouTube, mas né, teve algum imprevisto aqui no meio do caminho, não está conseguindo fazer transmissão ao vivo, tá bom? Então, para quem não sabe, né, desde ontem a gente já está com a aula 1 do workshop do Dentista Além do Mocho disponível. E na aula de ontem eu disponibilizei um mapa do paciente ouro. Então, ó, a Bianca está participando, Joacir, tudo bem? Joacir já é dentista além do mocho. Eu quero falar o seguinte, né? Para quem ainda também não acompanha o meu canal do YouTube, é legal você depois entrar lá, não agora a gente vai focar aqui na aula, mas depois tu entra no meu canal do YouTube, assina meu canal e lá tu vai ver que tem vários aulões, tá bom? Vários aulões de conteúdos bem aprofundados para você também começar a ter vários resultados no teu consultório. E a gente tá com a aula 1 do workshop já disponível. Então, na aula 1, eu mostrei os erros mais comuns dos dentistas nas redes sociais, né? Então, é importante que você tenha clareza de quais são esses erros mais comuns que podem estar te impedindo de ter resultados, de conseguir encher tua agenda, de conseguir se diferenciar, né? Então, por isso que é bem importante que você assista a aula 1, baixe o material, né, o mapa do paciente ouro. Se você não recebeu o mapa do paciente ouro, você pode também pedir para a gente reenviar individualmente para você por e-mail. Algumas pessoas, às vezes, por ter e-mail do Hotmail, foge um pouco do nosso controle, tá, pessoal? Às vezes o Hotmail ele não entrega todos os e-mails que você recebe. Então, a gente não tem muito o que fazer. Então, o que você vai ter que fazer? Pede individualmente, manda um e-mail, contato@carinacaporal.com.br. Tu envia um e-mail que a gente te reenvia o mapa do paciente ouro, tá bom? Então, ó, a Laís tá falando que não recebeu. Às vezes pode ser por isso, tá bom? Pode às vezes cair também na caixa de spam. Se mesmo assim não tiver na caixa de spam nem na caixa de entrada, pode mandar um e-mail pro contato@carinacaporal.com.br que a gente reenvia, tá bom? A gente quer que todo mundo tenha o mapa, porque o mapa ele é muito importante para várias situações do consultório, não somente para rede social, mas também para você definir todo o processo dentro do seu consultório. Ele é muito importante. Ele vai te ajudar a criar muito mais conexão com os teus pacientes. Ele vai te ajudar até mesmo a tu conseguir se diferenciar da tua concorrência, porque tu vai entender melhor o teu paciente, né? Então, para quem assistiu a aula 1, vai estar já com esse material. Eu vou mostrar hoje o que é legal, tá? É legal você imprimir o mapa do paciente ouro e colar ele na tua parede, né? Então, se dentro do consultório tu tiver um escritório, um local onde tu estuda, né, mais, então é legal tu colocar ali uma parede. Se tu não tem esse espaço no teu consultório, coloca na tua casa, porque estudar o nosso paciente tem que ser algo que a gente faça com muita constância, tá bom? Por quê? Porque o comportamento muda, né? A gente vai cada vez mais entendendo melhor, a gente vai refinando sempre a comunicação. Então, esse mapa do paciente ouro, ele tem que ser sempre atualizado. O que seria o ideal? A cada 6 meses você atualizar ele. Outra coisa, por que eu acho muito bom você colocar na parede e você não deixar guardado num caderno ou você fazer isso no computador? Porque a visualização que a gente tem na parede, ela é mais ampla, né? Então é muito bom você sempre colocar as suas metas na parede, né? Colocar também, então, o mapa do paciente. Por quê? Gente, o que a gente tem de mais poderoso, né, dentro do nosso consultório, né? O que é mais valioso? Dentro do consultório, o paciente, né? São os nossos pacientes, isso é o que a gente tem mais valor. Então a gente tem que colocar na parede para que sempre quando a gente visualize, a gente tenha clareza e que a gente consiga ter novas ideias também, né? Então, ó, Giovana, a gente tá com problema no YouTube, a gente tá tentando resolver isso para ver se transmite, porque a gente mandou o convite para todo mundo entrar no YouTube, mas se não der certo no YouTube mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa live aqui do Instagram e vou depois disponibilizar no YouTube, tá bom? Foi assim, realmente um imprevisto de última hora. Às vezes essas coisas acontecem no ao vivo e nessas ferramentas de internet pode acontecer, né? Então, pessoal que tá entrando aqui ao vivo,
Recapitulando, ontem a aula 1 do workshop foi pro ar, ainda dá para você assistir, lembrando que elas ficam por poucos dias no ar, amanhã a gente vai ter a aula 2, e essa aula 1 foi onde você baixa o seu mapa do paciente ouro. Se você não recebeu, se você não achou na sua caixa de entrada, não recebeu na sua caixa de spam, você pode enviar um e-mail para contato@carinacaporal.com.br e aí a gente vai te reenviar isso individualmente, tá? Então é bem legal isso. Aí a Nai colocou aqui. Legal, Nai. Muito obrigada. É isso aí. Então, a gente começou a receber alguns e-mails e a gente tá reenviando para quem não recebeu, tá bom? Então aqui, ó, o Marco também participou da aula 1. Que legal, gente. Ó, Caru, a gente não tá no YouTube porque foi realmente um imprevisto, tá? Então a gente agora tá fazendo por aqui. Foi de última hora esse problema no YouTube, ele não tá fazendo a transmissão ao vivo, às vezes isso pode acontecer, né? Então, eu acho que agora a gente vai conseguir. Deixa eu falar só aqui pra minha produção, tem que entrar com o OBS no YouTube. Agora mudou toda a transmissão ao vivo do YouTube. Mas beleza. Então, pessoal, é o seguinte, quem aí já tá com o mapa em mãos, vai ajudar. Quem não tá, não tem problema, a gente vai reenviar, tá bom? Então é só você mandar o e-mail aí pro contato e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz para preencher e qual que seria a melhor forma de a gente preencher. Então hoje eu vou querer bastante ajuda de quem tá aqui ao vivo, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo, a gente vai fazer realmente na prática, como se a gente fosse já criar o mapa do teu paciente ouro. Eu achei legal a gente pensar num público, é legal você pensar então numa persona. Quem que seria o seu paciente ouro? Quem que seria aquele seu paciente perfeito para você ter no seu consultório? Tá? então você tem que pensar numa pessoa mesmo. Você vai dar nome, você vai dar idade, né? Vai ser homem ou mulher. Então eu vou dar aqui como exemplo, por exemplo, se eu fosse odontopediatra, tá? E a minha persona, o meu paciente ouro é uma mulher, né? Uma mulher que acabou de ter um filho. Ela tem uma criança pequena aí, vamos botar de 1 ano. Então a gente vai ter que criar todo o nosso mapa do paciente ouro pensando em um paciente, tá? Como se ele realmente fosse uma pessoa. Ele é o ideal, tá bom? Não é que a gente só vai atender esse paciente ideal, só que a gente sempre vai estar criando a nossa comunicação, a gente sempre vai estar criando todo o nosso marketing na rede social, até mesmo dentro do consultório, e pensando nesse paciente ouro, tá? Então, porque ele é aquele paciente que a gente mais quer trabalhar dentro do nosso consultório. Por quê? Porque ele tem o perfil que a gente quer atrair, ele vai se interessar muito mais pela nossa área, ele vai pagar os nossos valores, os nossos preços de tratamentos. Então, a gente tem que pensar como se fosse uma pessoa única. Você vai dar nome, você vai dar idade, você vai dar o gênero, se é uma mulher, né? Você vai dar a profissão, tudo isso. Então, o mapa, ele ajuda a gente a ter uma imagem mais concreta, tá bom? Então, eu vou começar a fazer isso aqui com vocês, vamos lá. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem, tá bom? Então, a primeira parte aqui do mapa, pra quem ainda não tem, eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que é o mapa pra vocês, tá? Então é legal você imprimir isso aqui, imprime, tenta fazer grande e cola na tua parede. Então tem várias formas de preencher. Tem gente que gosta de escrever em cada triângulo, né? Então tem gente que vai escrevendo em cada triângulo. Eu vou tentar desenhar aqui, gente, eu sou péssima pra desenhar, mas eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos pra vocês. Então aqui no meio tem um bonequinho, e aí aqui a gente faz assim, assim. Vamos lá, tentar desenhar. Aqui, aqui e aqui. Bom, aqui tá o protótipo do meu mapa do paciente ouro, mas lá no e-mail de vocês tá bem certinho, tá bom? Então, aqui em cima você pode ou escrever mesmo, ou tem um pessoal que gosta de colocar post-it. Sabe o que é post-it? Eu vou pegar aqui o post-it pra vocês verem. Ó, aqui o post-it é legal porque tu não precisa ficar apagando, né? Então vamos supor, você vai começar a fazer o seu mapa e você necessariamente não vai precisar escrever de forma definitiva, aí se errar ou se vir uma ideia nova, tu só coloca um novo post-it, né? Tu vai tirando. Então o post-it ele é muito bom porque é pra gente anotar aquelas ideias, né? Aquela ideia que veio na tua mente, aquela ideia rápida, e aí tu já escreve e aí tu vai colocando. Né? Então, ó, tu vai colocando vários post-its do que tu tá lembrando. Então, nesse triângulo aqui, ó, superior do mapa do paciente ouro, a gente vai ter que definir o que pensa e o que ele sente,
Né? Então, assim, quais são as principais preocupações e aspirações do meu paciente ouro? Bom, então se eu sou odontopediatra e eu quero, a minha persona, meu paciente ouro é uma mulher de 30 anos, né? Ela tem uma filha de 1 ano de idade. Então a gente tem que agora, eu queria até que vocês me ajudassem, né? Eu queria que vocês me ajudassem a gente pensar agora assim, quais seriam as principais preocupações de uma mulher de aproximadamente 30 anos e as aspirações dela. E aqui, gente, a gente não tem que pensar somente na área da saúde, agora pra gente entender o que passa na mente dessa mulher, tá bom? Então, eu não sou mãe, né? Eu tenho 30 anos, mas eu não sou mãe. Então eu vou aqui supor, eu gostaria que vocês me ajudassem também, escrevem aqui pra mim ao vivo o que vocês acham que passa na mente de uma mulher que é mãe, que tem filho, tá? Que ela tem aproximadamente 30 anos, né? Quais são as preocupações dela, né? Então, ela provavelmente tem preocupação, né? Qual tipo de pasta ela vai usar pro filho, porque 1 ano a filha dela já tem dentinho, já vai estar começando a escovar, né? Então, ó, ela tem preocupação com o desenvolvimento da criança, da qual pasta de dente vai usar. Então você vai anotando aqui, né? É legal você fazer isso com a sua equipe, se você tiver equipe. E se você vai usar o post-it, vai escrevendo no post-it e vai colando. Ó, ela tem a preocupação com a amamentação, se é preciso usar escova ou não, né? Mas a gente pode ir além, a gente não precisa só ficar na questão da saúde bucal da criança. Ela tem outras preocupações também, né? Ela tem preocupação, de repente, já com escola, com a creche, né? Ela tá preocupada se ela já vai conseguir voltar a trabalhar, né? Será que ela tá trabalhando ou não tá? Então a gente tem que pensar em tudo que tá passando agora na vida dessa paciente, desse paciente ouro, ok? Então o que mais tá passando na mente dela? Será que eu deixo meu filho, já tá no momento de deixar ele na escola, ter que me afastar dele? Eu tô amamentando, será que eu já tá no momento de tirar, né? Tirar ele do peito, né? Então, será que eu vou deixar ele em tempo integral na escola ou vou deixar só meio período? A gente tem que ir muito a fundo. Quanto mais tu entender das preocupações e aspirações. Quais são as aspirações dessa mulher também? Pelo que eu sei, essas mulheres nessa idade, que tem filho mais ou menos de 1 ano, já começam a ficar divididas entre tô fora do mercado de trabalho porque às vezes tirou licença maternidade e agora elas ficam divididas porque elas querem voltar às vezes pro seu trabalho, mas também não querem ficar longe do filho. Então eu vejo que é uma aspiração poder ter um equilíbrio nisso, mas também muitas das vezes é uma aspiração de poder amamentar o seu filho o máximo de tempo, mas aí vai depender um pouco do perfil dessa persona, por isso que você tem que entender a fundo. Será que a tua persona, será que essa mulher, ela tá naquela questão da livre demanda, de querer de amamentar o seu filho até qualquer idade, a qualquer momento, né, enfim, e ser algo natural? Agora tá muito em alta, né, essa questão da livre demanda da amamentação, mas o teu público que tu trabalha tá presente para isso? Então tu vai escrever tudo isso nessa parte das principais preocupações e aspirações. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o que isso vai servir pra gente, tá? Por isso que tu tem que escrever. Aqui, ó. Escreve amamentação. Eu vou abreviar. Escreve amamentação, escreve a creche, que é um desafio para ela. Tu vai escrever também sobre as questões profissionais, provavelmente também é um desafio para ela, né? Então tu vai escrever, os dentinhos estão nascendo, ela passa dificuldade porque às vezes a criança tá mais assim, irritada. O que a filha dela tá passando nesse momento com 1 ano de idade, né? Quais são os desafios? A criança tá nascendo os dentinhos. O que mais que acontece com a criança, não só em relação a nascer o dentinho, a criança tá começando a andar, né? Então a criança tá começando a andar. Então quais são as preocupações dela? Da criança bater nas coisas, né? E se a criança cai e bate a boca, né? Então também são preocupações que ela tá tendo, toda a situação que ela tá passando agora, tá bom? Como definir a pessoa quando não somos especialistas? Quando a gente é clínico geral ou quando a gente tem uma clínica multidisciplinar? Boa pergunta. Se você não tem especialidade ou se você trabalha numa clínica multidisciplinar, você vai então criar uma persona que por faixa etária ou por gênero. Então é legal que você crie, que você defina. E eu vou falar muito disso também na aula 2. Na aula 1 eu já falei
que é importante você definir quem que você quer atender. Na aula 2 eu vou falar sobre isso, que isso ajuda a gente a escalar os resultados do nosso consultório. Então, na aula 2 que vai liberar amanhã, vocês vão aprender sobre isso, a importância disso. Então, se você tem uma clínica multidisciplinar ou se você é clínico geral, você pode criar a sua persona definindo uma idade específica e uma mulher. Necessariamente, se você não é odontopediatra, ela não precisa ser mãe ou ela pode ser mãe, tanto faz. Você vai escolher, você vai definir. Gente, paciente ouro, a gente às vezes se engana achando que a gente tem que entender quem a gente já tá atendendo no consultório. Mas na verdade é uma decisão, né? É uma decisão. Se você tá começando a abrir seu consultório agora, se você tá entrando no mercado, você vai decidir. Se você toma essa decisão quanto antes, mais fácil e mais rápido tu vai conseguir criar conexão com o teu público-alvo, tá bom? Agora, se você já tá mais tempo no mercado, se você ainda tá patinando, tá difícil, é legal você então sentar um momento e pensar quem que eu quero atender no meu consultório, quem também é aquele paciente que eu tenho mais lucratividade, qual é aquele perfil de público que eu tenho mais lucratividade. E é uma decisão, e aí você vai começando a se posicionar, que aí você vai perceber que com o tempo você vai conectar mais com eles, naturalmente você vai ter mais autoridade, vai poder cobrar preços melhores, né, tudo isso. Então é um efeito que vai te dando a médio e longo prazo, quanto mais você entende o paciente. Por isso que isso aqui é básico. Isso aqui, gente, é pra todo mundo, assim, ó, que tá começando a abrir consultório, pra quem também tá recém-formado, já começa a estudar. Não é algo que a gente faz assim, tá? Em uma hora. Esse tipo de estudo aqui, eu vou passar pra vocês agora, a gente vai ter mais ou menos aí 1 hora de aula, mas é algo que vocês vão ter que tirar aí, ó, uma manhã inteira, ou até mesmo um dia inteiro, pra começar a estudar e sempre voltar a fazer isso, porque quanto mais tu entender isso, mais tu vai saber falar o que a pessoa quer escutar e vocês vão entender como aplicar isso na prática ainda, eu vou explicar. Então tá, aqui você vai escrever as palavras, tá? Escreve mesmo quais são os anseios, preocupações e aflições dela. Então é a amamentação, a creche, o dentinho tá nascendo, a criança tá irritada, a criança tá começando a andar, né? Então ela pode cair a qualquer momento, né? Enfim, você vai escrever tudo isso. Aí vamos já pro próximo. O que houve, tá? O que houve é aqui, ó, nesse daqui. O que houve? Então o que é pra escrever aqui? O que os amigos falam, o que o chefe fala, o que a família fala. Então, o que ela tá sempre escutando, essa tua persona, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ó, boa, doutor Marcel, eu também tenho essa dúvida, ter mais de uma especialidade. Bom, então eu já falei aqui, necessariamente a persona não precisa estar associada à especialidade. Por exemplo, uma mulher de 30 anos, ela pode precisar de estética, ela pode precisar de canal, ela pode precisar de restauração, ela pode precisar de várias coisas, mas quando você entende essa persona, você pode oferecer vários tratamentos, mas você vai estar comunicando do jeito dela, né? Então você vai entender quais são os anseios, desejos, sonhos, dores, e aí tu vai comunicar do jeito dela, então ela vai se conectar contigo porque tu entende ela, né? Então você vai poder oferecer qualquer tipo de tratamento. Então ter mais de uma especialidade, ou ter uma clínica multidisciplinar, ou ser clínico geral, não restringe você de criar isso. Isso aqui é básico para todo dentista, tá bom? Tendo clínica ou não, isso aqui é muito importante. Isso aqui vai te ajudar a vender mais, a fechar mais plano de tratamento também, né? E, claro, atrair mais pacientes também pela rede social. Então, o que ela ouve? O que ela escuta da família, né? Da mãe, do chefe? O que ela tá sempre escutando? Ah, mas tu tem que... Tá amamentando ainda? Né? Será que já não passou do tempo? Né? Ah, o que tu tá dando de comida pro teu filho? Ah, não dá doce? Né? Não pode dar doce até 1 ano. Isso ela tá ouvindo. O que mais que ela tá ouvindo? Ah, tu não vai voltar pro mercado de trabalho? Né? Ah, mas tu vai dar pasta de dente com flúor? O que mais que vocês acham que ela escuta? Você tem que começar a fazer um brainstorm, né? O que é um brainstorm? Uma tempestade de ideias, ou contigo mesmo, ou se tu tiver um sócio, uma equipe. Se tu tiver equipe, né? Secretário, auxiliar, sócio, outros dentistas. Gente, senta junto e faz isso junto, pra todo mundo começar a discutir. Pra gente começar agora a discutir o que tá passando na mente da nossa paciente ouro, tá bom? Então aqui tu vai escrever o que ela escuta, né? Não pode doce. Ó, não pode doce, né? Você já vai fazer o desmame, então assim, passou da hora, né? Passou da hora. Vocês entendem que, por exemplo, aqui a gente definiu uma mulher de 30 anos, né? Então, só que se a gente definisse aqui uma mulher de 40, ela provavelmente poderia já ter um filho de 10 anos, 12 anos. Percebe que seria um ou totalmente diferente? Percebe?
Como que tu tenta falar da mesma forma com uma mulher de 30 que tá passando por isso, tu tenta falar igual com uma mulher de 40 que tá passando por outra coisa. Por isso que tu não se diferencia, por isso que ela não conecta contigo. Tá percebendo? Tá? Vocês estão ficando presente pra isso? Pra isso? Voltou o seu peso antes da gravidez, então tem a questão estética, autoestima, muito bom isso, hein? A questão da chupeta, também a gente esqueceu da chupeta, né? Aqui, ó, e eu acho que a chupeta entraria em preocupação, né? Será que eu posso dar? Qual chupeta dar, né? Então, vocês vão anotando isso. O que ela tá escutando? O que ela escuta das pessoas em volta dela? O que ela escuta na TV? O que ela escuta na rede social, né? Porque como ela tem um filho de 1 ano, ela tá com o radar ligado para essas questões, ela tá procurando, ela tá lendo sobre isso. Então você tem que saber sobre o que ela tá pesquisando, o que ela tá pensando. Então tu vai escreve as palavras, escreve. Vocês estão me escutando, gente? A Raquel tá falando que tá sem áudio. Eu sei, Gisele, deu problema no YouTube, gente, olha. Então, ó, beleza. Agora, nesse daqui, ó, nesse triângulo aqui, se eu tô sem áudio, digita... vocês estão me escutando? Digita sim. Vocês estão me escutando? Sim. Beleza, áudio normal. Então tá. Aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó, vocês vão escrever o que fala, o que ela fala, o que ela faz. Aí vocês vão pensar assim, ó, a atitude que ela tem em público, qual a aparência, comportamento que ela tem com outras pessoas. Aí aqui você vai ter que começar a pensar. Qual é o nível cultural dela, né? Então, assim, ela é uma mulher que tem estudo, né? Ensino superior ou não, ela é mais simples. Então, como que ela se comporta socialmente, né? Então, assim, qual que é a aparência dela? Aqui você vai escrever qual que é a aparência dela. Por exemplo, que marca de roupa ela usa, né? Ela costuma comprar em qual loja aí da tua cidade? Então, eu vou colocar aqui marcas, assim, que geralmente nacionalmente tem. Mas eu vou supor aqui que a minha paciente de 30 anos, que tem um filho de 1 ano de idade, ela compra roupa na Renner, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Renner. Só que nesse momento que ela tá agora, ela não tá muito preocupada com isso. Ela gasta mais com o filho dela, né? Então ela compra... Qual loja infantil ela compraria aí na tua loja? Qual o nome da loja? Você tem que escrever. Escreve aqui, ó, o nome da loja que tem aí na tua cidade, que ela compra roupa pro filho dela, né? Então, quanto que ela gasta, de repente, também? Né? Como que ela se comporta com filhos, se ela tem filho, né? A gente tá falando de uma persona, lembra disso. Quem às vezes tá entrando no meio, a gente tá aqui supondo que a gente criou uma persona de 30 anos que tem filho, você vai dar nome pra ela, você vai dar profissão pra ela, você vai dar quanto que ela ganha, tudo especificamente você tem que saber, tá bom? Aqui, ó, outra coisa bem importante, nesse daqui a gente vai escrever o que ela vê, o que ela assiste na televisão, o que ela vê no ambiente dela. Ela tá em casa, né? Essa mulher ela não tá trabalhando, então ela tá em casa, ela tá cuidando do filho. O que ela assiste todo dia na TV? Desenho? Né? Ela tá assistindo desenho, ela assiste jornal da Globo, ela assiste aquele programa da Globo, né? Então, você tem que saber tudo que ela tá passando na mente dela, né? Tudo que ela tá assistindo. Falta de sincronia, áudio e imagem. Bom, pessoal, se vocês não estiverem me escutando bem, não me ouvindo bem, me avisa. Será que é só caber? Bom, ó, aqui a Caru perguntou, mas no caso da clínica, trabalharemos com vários tipos de persona e aí como faz? Se você, olha, trabalhar com muitas personas não é o ideal. Principalmente agora, porque assim, o meu foco aqui no workshop é ensinar vocês a trabalhar com rede social. Na rede social, a gente tentar falar com muitas pessoas ao mesmo tempo não é interessante. É legal você definir, tá? Então, você pode definir mais de um, sim, não tem problema. Mas muitos não é legal, tá? E muitos distintos entre si também é complicado. Porque uma hora você fala com uma pessoa, depois você tenta falar com outro perfil. Então pensa que aqui, nesse mapa, a gente criou uma mulher de 30 anos, uma mulher que tem um filho de 1 ano. Então olha só, você vai falar coisas que vai conectar com ela, que não vai conectar com a mulher de 40, que não vai conectar com o homem, né? Então, por isso que quando você tenta falar com muita gente ao mesmo tempo, você não conecta bem com ninguém. Então, se um dia tu vai lá e faz um post pensando nessa mulher, e no outro dia tu faz um post pensando numa mulher de 40,
Essa mulher aqui já desconectou da tua comunicação. Ela passou reto, ela não parou pra olhar. E aí você não conecta bem com ninguém, porque cada dia tu tenta falar com um diferente, né? Então, quando você... Se você tem várias especialidades ou se você não tem nenhuma, se você é clínico geral, você sabe que a tua mulher, ela tem 30, a tua paciente ouro, ela tem 30 anos, por mais que tu fale hoje sobre lente de contato e amanhã tu fale sobre implante, mas a linguagem que tu vai usar, a foto que tu vai usar é de acordo com mulheres de 30, entendeu? Então isso que vocês têm que entender. Quem tem uma especialidade, aí você vai falar também de tratamentos que também essas mulheres provavelmente estão precisando na tua área agora, né? Então, olha só, gente, daí vocês agora criaram frases e palavras e sentimentos, anseios, dores, vocês escreveram tudo aqui. Então, por isso que isso não pode ser um jogo rápido. Isso aqui tem que ser pensado, discutido, né? Realmente tem que pesquisar. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Quando estiver criando um mapa, tá bom? O que vocês fazem? Entra no Google, tá bom? Entra no Google e vai na pesquisa do Google. Aqui, ó. Vai nessa pesquisa do Google e então a gente tá supondo que eu sou odontopediatra e eu quero saber o que as mulheres pesquisam nessa fase para criança. Então eu vou escrever aqui, ó, dente de leite. Aí o Google vai me aparecer o que as pessoas mais pesquisam referente a dente de leite. O que a gente começa a entender aqui? Qual é o comportamento das pessoas no Google? Qual é o comportamento do meu público-alvo dentro do Google? O que ele está querendo saber sobre dente de leite? Primeira coisa que aparece, dente de leite tem raiz, né? Então você pode já criar um post explicando se dente de leite tem raiz ou não. Você pode criar um post falando qual a importância de cuidar do dente de leite, porque ele tem raiz e pode ter tratamento de canal e tudo mais. Vários posts podem sair só desse tema, dente de leite tem raiz, né? E o que você pode falar sobre isso? Por quê? Porque o teu público está pesquisando muito sobre isso, gente. Outra coisa, dente de leite dói é a segunda, tá? Que eles mais pesquisam. Aqui tu começa a ver o que está passando na mente da tua paciente. E quando tu entende o que passa na mente do teu paciente, tu conecta muito com ele, tá? Dente de leite mole, terceiro, tá? É o que tá em terceiro, dente de leite mole, olha só. Então, você vai criar conteúdos usando essas palavras. Outra sacada, você vai usar as palavras que estão aqui. Você não vai falar dente descido, você não vai falar dente com mobilidade, você vai falar dente de leite mole na rede social. Porque na rede social é um ambiente informal, que a gente tem que usar uma linguagem informal. Claro que a gente também não, né, tem um meio termo, tem um equilíbrio, mas você precisa usar as palavras que o teu público usa, que o teu público fala, que o teu público escuta. Por isso que o mapa vai te ajudar muito. Porque na hora de criar um post, o que tu vai fazer? Cara, eu quero falar de dente de leite, tá? Aí tu vai olhar pro teu mapa e tu vai ver as palavras que tem aqui, por exemplo, quais são os anseios dela. Ah, o anseio dela é sobre doce. Será que posso dar doce pro meu filho de 1 ano? Então você vai criar um título, você vai criar um tema usando as palavras que tu já estudou. E aí vamos supor que tu criou várias frases, palavras, sentimentos que ela sente, que ela tem, que ela fala, que ela escuta. Você criou vários. E aí na tua rede social tu vai testando, né? Dessa vez eu vou falar sobre o doce, vamos ver. Será que deu bom? Será que deu bastante comentário? Será que elas perguntaram mais coisas? Pô, gostaram? Teve um engajamento bom esse post, beleza? Esse é um tema que volta e meia eu vou voltar a falar. Então, numa semana eu vou falar sobre isso através de uma foto. Na semana que vem eu vou falar de novo sobre isso, mas agora eu vou fazer um vídeo. Na outra semana, agora eu vou usar uma foto diferente e eu vou contar o caso de um paciente que eu atendi. Então, eu vou falar desse tema, mas agora eu vou fazer um relato de caso. Então, você começa a diversificar. Olha só, gente, viu como é possível criar tanto conteúdo para tua rede social? É que falta você entender, às vezes, detalhes do teu paciente, tá? Então, não deu bom. Não, ninguém quer saber de doce. Ninguém comentou, ninguém engajou, não deu muito bom. Então, beleza, eu vou olhar pro meu mapa. Qual outra palavra, qual outro sentimento que ela também tem? Vou testar, vou fazer um post de novo. Putz, esse aqui bombou, esse aqui elas se conectaram. Outra coisa que tu vai começar a entender. Quando eu falo de problema, de dor, ela conecta mais? Ou quando eu falo de sonho e de desejo? Né? Então, o que seria dor? Teu filho tá... É difícil agora eu criar um título assim na hora, mas vamos supor que você queira falar assim, ó. Qual que seria a dor de uma mãe com uma criança de 1 ano?
Ah, meu filho tá irritado porque o dentinho de leite tá nascendo, ele chora, ele não para de chorar. Seu filho não para de chorar porque o dente de leite tá nascendo, isso aqui é dor, isso aqui é uma dor que ela tá sentindo no dia a dia dela. Então você vai fazer um título e vai falar sobre isso. Beleza, qual que seria então um desejo? Isso aqui é uma dor dela. Qual que seria um desejo dela? Livrar meu filho das cáries. Eu quero que meu filho não tenha cárie. Eu quero que meu filho seja um adulto cárie zero. Isso é um sonho, isso é um desejo, por exemplo, né? Meu sonho é que o meu filho nunca precise usar aparelho. Sei lá, tem um sorriso lindo. Esse é um sonho, esse é um desejo. Então, algumas vezes você vai falar um post evidenciando um sonho. Outras vezes você vai falar evidenciando dor. Com o tempo, tu vai começar a analisar o que elas conectam mais, quando eu evidencio a dor ou quando eu evidencio o sonho, o desejo. Com o tempo tu vai entendendo cada vez melhor e aí tu vai replicando o que conecta mais, né? Então, mas veja qual é a importância do mapa. Quando você olha, parece uma coisa simples, parece uma coisa que você responde em 5 minutos. Mas se você não fizer isso, como a gente está agora tentando fazer o exercício, percebe que isso reflete todo o resto? Reflete em todo o teu resultado. A gente começa com isso aqui parece básico, gente, mas não é. E por que isso aqui a gente precisa, além de fazer com o tempo, pensando realmente, a gente precisa também fazer mais de uma vez. Principalmente agora. Por que a gente tem que fazer mais de uma vez, né? Por causa da internet. Por causa da rede social. Vocês já começaram a perceber que a gente muda de gosto, de ideia muito rápido por causa da internet? Né? Quando a gente compara a nossa geração com a geração dos nossos pais, parece que na geração dos nossos pais as coisas não mudavam tão rápido, agora tudo muda muito rápido, né? Então, como as pessoas estão mudando de gosto, de ideia, tendência, tudo muito rápido, você precisa estar se atualizando. O que o teu paciente está agora interessado em saber? Então, por isso que o mapa do paciente ouro tem que ser feito aproximadamente 2 vezes no ano. Tá? Porque tu vai sentar, o que mudou? Mudou alguma coisa? Né? Você vai estudar de novo, eu vou voltar lá no Google, vou digitar, será que mudou aqui nas pesquisas do Google? Né? O que está aparecendo agora em destaque no Google sobre o meu tema? Né? Então, eu sou implantodontista. Venho aqui no Google, na pesquisa, e vou escrever implante dentário. Vamos ver o que vai aparecer? Implante de dente. Olha só, implante de dente, valor, primeira coisa, preço, as pessoas já querem saber preço. Cara, será que tu não pode falar sobre preço na rede social? Tu pode falar sobre isso, sim, tu não vai falar o preço do tratamento, mas tu pode trazer para o teu paciente uma clareza do custo-benefício. Tu não vai falar o preço do tratamento, mas tu vai falar, olha, você acha que implante dentário é caro? Né? Mas você já parou para refletir que um implante dentário vai fazer isso por ti? Que ele vai durar dessa forma? Então, assim, tu vai estar respondendo uma questão de preço, tentando trazer clareza para ele de um custo-benefício, né? Tu pode falar, olha, você acha que o implante dentário é caro? Olha, mas tu já parou para pensar que, olha, o implante antigamente, ele era muito inacessível porque era uma tecnologia muito nova, quase nenhum dentista tinha, eram poucos dentistas no Brasil que tinham, por isso que até hoje existe a crença que o implante é muito caro, mas na verdade hoje em dia não é mais assim, hoje em dia o implante dentário já é mais acessível, né, hoje muitas pessoas já conseguem fazer, etc, então você não precisa de fato já falar preço, óbvio, não, você não deve falar, mas você pode começar a trazer clareza em relação a isso, já que para quem trabalha com implante, gente, é a pergunta número 1, ó. Pergunta não, né? Mas é a pesquisa número 1. Implante de dente, valor. A segunda é implante de dente dói. Né? Então, implante de dente em Curitiba. Ó, quem faz implante em Curitiba tá ganhando dinheiro. Implante de dente na frente. Né? Implante de dente pelo SUS. Implante de dente, como é feito. Então, a partir daqui, tu pode pensar no como que tu pode abordar esses temas na tua rede social. A Nay tá perguntando, Karina, e quando o público maior do Instagram é entre 25 e 35 e a minha persona é um idoso, aí tu vai pro Face, tá, Nay? Aí se o teu público-alvo é idoso, tu tem que ir para o Facebook. Facebook também, olha, gente, muitos dentistas perdem a oportunidade de atrair paciente pelo Facebook. Tá? O Facebook é muito bom ainda. É que a gente tem que saber trabalhar melhor no Face, tá? Por isso que é um pouquinho mais trabalhoso. A Laís está perguntando, fala sobre a persona do endo. Vamos ver aqui, vamos pesquisar aqui, olha só. Tratamento de canal.
Tratamento de canal e dente de leite, a primeira. Olha só, que legal, que interessante. Tratamento de canal dói, né? Tratamento de canal, como funciona? Tratamento de canal dente inflamado. Gente, sobre tratamento de canal, qual é a maior objeção do teu paciente de quem é endo? É sentir dor, né? Então você vai ter que muitas vezes no teu título trazer isso. Tratamento de canal dói? Como não sentir dor no tratamento de canal? Como evitar a dor de dente? Porque a palavra dor é a palavra, tá? Olha só, é importante que vocês entendam a importância de vocês escreverem a palavra que sai da boca do teu paciente, tá bom? Que tá na cabeça dele, porque é isso nos primeiros segundos que vai fazer ele conectar com o teu post. Então, gente, por isso que no mapa é legal você trazer palavras e frases bem específicas do teu público, tá? Da forma que ele fala. Porque essas palavras, exatamente essas palavras é que tu vai trazer no teu título, tá bom? Acho que uma das mais difíceis é a orto, é abrangente demais, atendo pessoas de todas as idades. Tu pode escolher, lembra, né, João? Então tu pode escolher, é uma decisão. Eu vejo que é normal os dentistas terem medo de restringir, de definir, mas pensa aqui comigo, quando tu define uma persona, tu estuda ela, a hora que tu começa a falar, essa pessoa se conecta contigo. Porque tá gente, todos os dentistas tentam falar com todo mundo. Isso 95% dos dentistas tentam falar com todo mundo, tá? E aí, por isso que é difícil tu se diferenciar, por isso que é difícil tu conectar, por isso que é difícil eles te verem como único. Quando você começa a falar com um público, com uma persona, com um nicho, naturalmente tu vai se diferenciar com aquela pessoa, tá bom? Então, na aula de amanhã eu vou falar muito sobre isso, tá? Na aula 2 eu vou falar sobre isso. Quando você tenta falar com um público, que era o que eu tava falando, de 40, 50, 60 anos, eles estão vivendo momentos diferentes na vida de quem é mais jovem. Então, você tentar falar com esses públicos ao mesmo tempo é difícil. Outra coisa, quando você define, a minha persona tem 30, né? Então, o que ela tá passando? Ela tá fazendo amamentação. Quais são os públicos? E aí? Tá, a gente tá tentando até agora no YouTube, tá? Mas não, agora a gente vai disponibilizar isso aqui no YouTube. Então, o que eu tava falando mesmo? Gente, meu Deus, é a idade. Vamos ver. Não gosto do Facebook, mas tem que publicar lá também? Olha, Érica, tu tem que pensar, o teu paciente gosta do Facebook? A mesma história da música que tu vai colocar no teu consultório. A música tem que ser o que o teu paciente gosta, né? Então a gente tem que aprender a conectar com o nosso paciente. Se ele tá no Facebook, se você começar a divulgar lá, vai te trazer paciente. Se eu gosto, se eu não gosto, olha, eu quero trazer paciente pro meu consultório, né? Então, é isso. Eu acho assim, ó, pessoal, eu sugiro, tá? Vocês imprimirem esse mapa, tá bom? Imprime o mapa, faz o brainstorm, tá bom? Tira um dia da semana pra fazer, isso aqui é muito valioso. Pode ser que vocês não consigam fazer só de uma vez, num dia, né? Volta. Por isso que é legal botar na parede. Porque na parede tu vai ter feito, aí tu vai olhar. Aí às vezes tu vai olhar e vai vir, veio um insight. Aí tu vai lá e anota. Aí tu vai lá e cria um anúncio já com aquela palavra, com aquela frase. Gente, às vezes tu bate tão a fundo que vai vir daquele anúncio, vem, 200 comentários, tu consegue encher tua agenda em um mês, às vezes com um anúncio, porque tu foi em cheio no título, porque tu foi em cheio no tema, tá? Então, por isso que é legal tu colocar isso na parede, tá sempre visualizando. E aí, de cada 6 meses, tu faz o brainstorm de novo. Vou reestudar, vou ver no Google, vou ver no YouTube, né? Vou de novo revisar e ver se mudou, né? Pra ver se eu também tô me atualizando, se eu tô de acordo com o meu público-alvo, né? Onde encontrar o mapa para impressão? Eu mandei no e-mail, Bruno. Quem não recebeu o e-mail, pode me mandar um e-mail que eu reenvio, que é contato@karinacaporal.com.br. Para quem abriu a clínica agora, como escolher uma persona? Suzana, você escolhe. É a que você quer, né? Então, assim, gente, é isso. Você vai escolher, primeiro, quem que você se identifica. Eu acho que primeiro a gente sempre tem que pensar em quem que a gente mais se identifica, que a gente gosta, né? Enfim, nossa, eu quando eu atendia paciente, eu gostava muito de atender pacientes acima de 50 anos, pessoas
né, com idade mais avançada, eu gostava muito, eu já não me identificava atendendo criança. Então você primeiro vai escolher quem você realmente, né, quem você verdadeiramente se identifica, atende com mais amor. E a segunda definição vai ser baseado na lucratividade, né? Então, quem que paga melhor, quem que, enfim, dependendo dos tratamentos também que tu trabalha, vai ter aquele público que tu vê, que tu percebe que tem uma demanda maior para aquela área, né? Então você define, você escolhe. E a partir disso você começa a estudar quem você escolheu e aí você vai, então, evoluindo a comunicação, você vai criar tudo. Inclusive, isso aqui, gente, devia ser feito. Eu tô fazendo tratamento ortodôntico com uma dentista, com a minha colega o Café. E a Fê, ela tava querendo abrir um novo consultório. E eu falei, Fê, primeira coisa, cara, define quem vai ser o teu público-alvo. A partir dessa persona que tu definir, Fê, tu vai falar com a tua arquiteta, por exemplo, que vai criar o teu consultório, fala com ela, olha, eu quero criar um consultório para gerar experiência para essa persona. A arquiteta, ela já vai fazer todo o consultório montado, pensando para gerar uma experiência que identifica com aquela persona. Você vai criar toda a sua comunicação visual pensando na persona, né? Então as cores, as frases, a fonte da letra, tudo, gente, vai ser pensado no paciente que tu definiu. Aí quando você for entrar na sua rede social, você também já vai começar a trazer imagens, frases, tudo vai ser criado em cima da persona, porque daí ela se identifica e não tem como ela te comparar com o outro, porque você é único, você entende dela, né? Você entende o que está passando na cabeça dela. Então, gente, isso aí é o que grandes marcas fazem. Grandes marcas têm persona bem definida e a partir da persona que elas criam a comunicação e não ao contrário. Não, eu vou criar minha comunicação e quem se conectar chega em mim. Não é assim, é o contrário o processo, né? Mas tá tudo bem, a gente não aprende isso na faculdade, ninguém fala isso pra gente. Então tá tudo bem, você também às vezes nada impede que se você já tem seu consultório, você começar a fazer isso agora, né? De você ir melhorando e a gente vai agregando. Tem gente que consegue já fazer isso de uma vez, nossa, vou fazer meu consultório já todo montado. Tem gente que não, tem gente que vai conseguir agregando detalhes e vai melhorando aos poucos, tá? Então o primeiro passo é esse. Alexandre, eu até falei pra você lá no blog de lançamento, né, do workshop, eu te respondi lá pedindo o teu e-mail. Gente, pode enviar um e-mail para contato@carinacaporal.com.br. Quem não recebeu o mapa no e-mail, a gente reenvia manualmente, tá? Caramba, mas isso pode ser um tiro no pé. E se não tivermos esse público específico onde trabalhamos? Bruno, mas olha só, é uma decisão, né? E você não precisa também, você não vai definir necessariamente a sua persona por causa da sua especialidade, tá? Você pode escolher, por exemplo, uma área, gente, um público que é pouquíssimo explorado pelos dentistas são os homens, a questão estética dos homens, a harmonização facial voltada para homens. Você não precisa ser só um dentista que trabalha com harmonização facial e aí só oferecer para ele e falar para ele sobre harmonização. Você pode ser um implantodontista, você pode fazer harmonização facial, você pode fazer clínica geral, só que tu é focado em homem. E toda a tua comunicação é voltada para homem. Então as cores que tu vai usar na tua rede social vão ser cores mais voltadas para os homens, que se identificam mais com o público masculino. As coisas que tu vai trazer na tua comunicação vão ser mais voltadas para homens. Uma coisa também que eu vou falar durante o workshop, é você usar influência. Então, por exemplo, meu público-alvo é homem, mas eu sou mulher, mas tá tudo bem. Eu vou trazer muito mais imagens de homem no meu perfil, eu vou falar de hobby de homens, eu vou às vezes falar de filmes, músicas, vou falar de ambientes que eu frequento que os homens se conectam, às vezes eu vou falar um pouco de esporte, né? Às vezes eu tenho um hobby que conecta também com o mundo masculino, eu vou falar. Isso é influência, tá? Que a gente agrega com o nosso trabalho de dentista. Então você vai, claro que o foco sempre vai ser muito mais na área da saúde, tratamento, você sempre vai estar falando disso 90%, mas vai ter uns 10% ali do teu conteúdo diariamente, nos stories, por exemplo, que tu vai trazer a influência. Por exemplo, teu público é feminino, mulheres jovens, mulheres de 27 anos, tu trabalha muito com a estética, tu quer conectar com essas meninas.
Cara, tu pode às vezes falar de maquiagem, tu pode falar de cuidados da pele, tu pode às vezes trazer algumas coisas sobre moda, porque tu sabe que ela gosta disso. E aí tu vai também conectar nisso com ela, entendeu? Então você entendendo o seu público-alvo, você vai falar coisas que estão de acordo. Beleza, tua mulher tem 30 e poucos anos, ela tá na fase de engravidar, ela tá na fase de casar, ela tá na fase agora de pensar na família dela, você vai também trazer influência falando desses assuntos, né? Então você vai não só falar de tratamentos de saúde 100% do tempo, tu vai às vezes também mostrar questões de coisas que ela gosta. Um filme que tu assistiu, que tu sabe que conecta com o teu público-alvo, né? Um restaurante que tu sabe que o teu público-alvo frequenta. Uma loja que tu sabe que aí na tua loja o teu público-alvo também vai. Quando tu for lá, tu faz um stories mostrando. Só o fato de tu estar na loja que o teu público-alvo vai, eles já vão parar pra olhar o teu stories. Já vão dizer, a doutora também vai lá na loja que eu vou. E aí ela se conecta contigo às vezes também por causa disso, tá? Bom, pessoal, eu acho que são muitas dúvidas, eu sei. A gente ainda vai ter a semana toda de workshop. Eu gostei muito da participação de vocês. A Tati aqui tá perguntando, Karina, dá um exemplo mais seguro para as meninas não errarem. Não é trazer conteúdo de moda, e sim trabalhar a moda da imagem como influência, certo? Não, gente, sim. Por exemplo, hoje eu recebi uma dúvida de uma dentista que ela também trabalha muito como influencer. E ela me falou assim, Karina, meu trabalho como influencer é muito bom, traz muito engajamento, só que pro meu consultório não tá funcionando. Mas aí ela também tá assim, ó, ela tá demais na influencer, ela tá demais na moda, né? E aí realmente ninguém vai ver ela como autoridade como dentista. Então o foco maior sempre vai ser na odonto, gente, sempre, tá? Você sempre vai estar falando da tua rotina como dentista, dos teus pacientes, dos cursos que tu faz, tu vai estar dando dica de saúde, só que ali, uns 10%, tu vai mostrar essa questão de influência, né? Então aqui eu dei o exemplo da moda, se o teu público-alvo são mulheres jovens, né? Enfim, que gostam de moda, a grande maioria das mulheres gostam, tu às vezes tu vai, sei lá, tu vai mostrar tua roupa, tu vai dar um look do dia, não sei, tu vai dar algumas das pequenas coisas que elas vão se conectar. Às vezes, por exemplo, mulheres, um exemplo aqui para mulheres que atendem mulheres faz harmonização orofacial. Você vai falar muito mais de técnicas, né, tratamentos e tudo mais, só que às vezes, por exemplo, tu pode falar de uma maquiagem, tu vai falar, ai pessoal, né, oi seguidoras, hoje eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Hoje eu fui no shopping e eu comprei esse batom. Cara, e olha só que legal, esse batom, ele tem um fator aqui que ele, quando a gente usa, ele previne as rugas também, olha só que legal. Então eu até tô indicando pra vocês, porque depois que eu faço preenchimento labial nas minhas pacientes, eu gosto até de indicar algum hidratante labial, porque, gente, a prevenção também é legal, né? Você pode fazer o preenchimento labial, mas é legal também prevenir as rugas em volta. Entende o que tu fez aqui? Tu usou um pouco de influência da moda, da maquiagem, e tu já agregou ali com uma dica de algo que tu costuma fazer. Então é isso. Às vezes necessariamente não precisa agregar, sabe? Às vezes é o teu final de semana que tu foi em algum lugar e aí tu tá ali com um look que tu gostou, que tu tá se sentindo bonita, compartilha. Se teu público-alvo é mulher, que são jovens, elas vão gostar de olhar o teu look também. Elas querem saber qual que é o estilo da dentista por trás do jaleco. Elas se identificam, só que tu tem que saber medir isso, né? Se tu ficar só nisso, elas vão te seguir, elas vão te comentar, só que elas não vão agendar. Porque elas não te veem como autoridade como dentista. Tu tem que saber trabalhar a tua autoridade como dentista primeiro, pra também aos poucos trabalhar a influência, porque a influência na rede social é legal a gente trabalhar, tá bom? Então, olha só, amanhã vai sair a aula 2. Aí na aula 2 vai ser legal, se vocês já tiverem uma ideia, eu sei que vocês não vão conseguir fazer o mapa do paciente ouro hoje à noite correndo, mas vocês já vão entender que isso aqui vai ajudar vocês também a aplicarem as ferramentas que eu vou passar agora na aula 2 e na aula 3. Porque, gente, o que eu vou ensinar, por exemplo, na aula 3, eu vou falar do post de aterrissagem na aula 3, tá? O que é um post de aterrissagem? Eu vou ensinar vocês a fazerem um post de aterrissagem, que é um post que vai fazer, cara, vai virar o jogo. Mas, se você não tiver isso aqui bem claro, pode ser que o teu post de aterrissagem não funcione, entendeu? Então, assim, por isso que eu começo pelo básico, pela base, pra vocês terem consistência, pra vocês não terem um resultado bom uma vez na vida e pronto, foi uma sorte, entende? Porque isso às vezes acontece. Às vezes eu vejo dentistas que fazem um anúncio, pô, deu massa, deu resultado.
mas foi ele. Aí depois não consegue replicar. Por quê? Foi uma jogada de sorte. Não foi porque o dentista entendia dos bastidores, não entendia das estratégias por trás. Na aula 1 eu falei isso, foi um erro que eu falei dos dentistas na rede social, de copiar outros dentistas. Só que, cara, se tu não sabe o bastidor dos outros dentistas, tu vai estar copiando, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, e aí tu fica numa instabilidade. Só que quando tu tem o teu bastidor bem feito, tu mantém uma constância, tu mantém uma estabilidade. Às vezes pode ser que tu não desponte rápido, mas tu vai entender que é um processo que tu tá conectando mais ainda com o teu público e tu vai depois ter os teus resultados com constância. Então assim, no workshop eu mostro vários dentistas que estão conseguindo ter resultados bons, né? Então é isso. Eu vou deixar salva a live, ela vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Somente durante a semana do workshop, que vai ser até sexta-feira, tá bom, gente? Então amanhã vai sair a aula 2, sexta-feira sai a aula 3, então vocês tentam se programar para assistir, né? As aulas elas ficam disponíveis até sexta-feira, depois elas vão sair do ar, então assim, a aula libera 9 horas da manhã, Karina, eu tenho paciente, não tem problema, quer assistir meio-dia, pode assistir, só tenta não perder as datas. Tá bom, pessoal? Então, quem não recebeu o mapa, tá? Manda no e-mail contato@carinacaporal.com.br. Se programem para assistir as aulas. Gente, deixa um comentário lá embaixo da aula. Eu adoro ver os comentários de vocês. Dúvida, também pode deixar, eu vou responder. Tá bom? Muito obrigada para todo mundo que estava aqui ao vivo. Adorei a interação de vocês. Várias dúvidas, eu não consegui responder todas porque eu tinha que passar isso. Mas depois, se quiserem reenviar as dúvidas por direct, eu respondo, tá? Um beijo, obrigada pelo carinho e essa semana tem mais conteúdo aí rolando, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!